Talvez a maior dor da sua vida não seja o abandono. Talvez seja continuar correndo atrás de alguém que nunca deu um único passo em sua direção. Existe um tipo de sofrimento silencioso que não nasce da rejeição, mas da insistência, da esperança que se recusa a morrer, da expectativa de que, se você amar mais, compreender mais, esperar mais ou se sacrificar mais, finalmente será visto, valorizado e escolhido. Mas e se a verdade for muito mais dura? E se a pessoa nunca teve a intenção de caminhar até você? Quantas vezes você já olhou para o celular esperando uma mensagem que nunca chegou? Quantas desculpas criou para justificar o silêncio de alguém? Quantas noites perdeu imaginando o que fez de errado, quando na realidade o erro talvez tenha sido acreditar que precisava conquistar um lugar na vida de quem nunca reservou espaço para você? Existe algo acontecendo dentro de muitas pessoas que elas ainda não conseguem enxergar. Elas confundem insistência com amor, confundem sofrimento com prova de dedicação, confundem migalhas de atenção com esperança. E é justamente essa confusão que aprisiona a alma. Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal Diário das Cinzas, porque aqui nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. A verdade é que ninguém acorda desejando viver, implorando por atenção. Isso acontece lentamente. Pequenas concessões se tornam hábitos. Pequenos desrespeitos passam a parecer normais. Você aceita um cancelamento de última hora, depois aceita dias de silêncio, em seguida aceita promessas vazias, e quando percebe, já está agradecendo por receber o mínimo. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. O problema nunca foi apenas a outra pessoa. O problema é o que acontece dentro de você toda vez que decide permanecer onde não existe reciprocidade. É doloroso admitir isso, porque aceitar essa verdade significa abandonar uma ilusão cuidadosamente alimentada durante muito tempo. A ilusão de que basta insistir mais um pouco, de que existe uma versão futura daquela pessoa que finalmente reconhecerá seu valor. Enquanto isso, sua vida permanece em espera. Seus planos são adiados. Sua paz interior desaparece. Sua autoestima passa a depender de respostas que nunca chegam. Talvez você conheça essa sensação. Você envia uma mensagem e fica olhando a tela durante horas. O celular vibra e seu coração acelera, mas não é quem você esperava. Então você tenta parecer indiferente, mas continua verificando se a pessoa visualizou sua última conversa. Você promete para si mesmo que será a última vez. Porém, no dia seguinte, encontra outra desculpa para escrever novamente. Isso não é amor. Isso é dependência emocional construída lentamente pelo medo de ficar sozinho. Mas quase ninguém percebe esse detalhe. Quando você corre atrás de quem nunca caminhou em sua direção, deixa de caminhar em direção a si mesmo. Cada passo dado para alcançar alguém, indiferente a um passo retirado da construção da própria vida. Você deixa de investir nos seus sonhos, nas amizades sinceras, na família que realmente se importa, na saúde mental, nos projetos que poderiam transformar seu futuro. Sua energia passa a alimentar uma porta que permanece fechada. Foi exatamente isso que muitos filósofos estoicos tentaram ensinar séculos atrás. Marco Aurélio compreendia que nossa tranquilidade depende daquilo que escolhemos valorizar. Quando colocamos nossa paz nas mãos de outra pessoa, entregamos também o controle da nossa felicidade. Não é o comportamento do outro que destrói nossa serenidade. É a decisão de permitir que esse comportamento determine nosso valor. Esse ensinamento continua atual, porque a natureza humana continua a mesma. Ainda sofremos tentando controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar para muitas pessoas que conseguiram recuperar sua dignidade. Elas perceberam que estavam travando a batalha errada.
gastavam toda a força tentando convencer alguém a enxergar seu valor, quando a verdadeira luta era aprender a enxergar esse valor por conta própria. Pense em quantas vezes você mudou seu jeito de falar para agradar alguém. Quantas opiniões deixou de expressar por medo de desagradar? Quantas vezes pediu desculpas por coisas que nem eram culpa sua, apenas para evitar que a pessoa fosse embora? Aos poucos, você deixou de ser quem era. Criou uma versão moldada para ser aceita. Mas existe um problema cruel nisso. Quem ama uma máscara jamais conhecerá a pessoa verdadeira. E quem precisa abandonar a própria essência para ser amado, acaba vivendo uma solidão ainda maior. O que torna isso ainda mais perigoso é que o cérebro começa a interpretar pequenas demonstrações de atenção como grandes recompensas. A psicologia moderna explica que recompensas imprevisíveis fortalecem vínculos de maneira intensa. É o mesmo mecanismo presente em diversos comportamentos compulsivos. Um dia, a pessoa demonstra carinho, depois desaparece durante dias, então retorna como se nada tivesse acontecido. Essa alternância alimenta esperança e mantém você preso. Não porque exista amor verdadeiro, mas porque sua mente passou a esperar o próximo momento de validação. Enquanto isso, sua disciplina emocional desaparece. Você acorda pensando naquela pessoa, dorme imaginando conversas, analisa cada palavra, cada curtida, cada silêncio. Sua consciência deixa de observar a própria vida para vigiar a vida de alguém que talvez nem esteja pensando em você. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. Pessoas realmente interessadas encontram caminhos. Pessoas indiferentes encontram desculpas. Isso não significa que relacionamentos sejam perfeitos. Todos enfrentam dificuldades, mas existe uma enorme diferença entre quem enfrenta obstáculos para permanecer e quem usa obstáculos para justificar a ausência. Talvez você esteja carregando uma culpa que nunca foi sua. Talvez tenha acreditado que precisava ser mais bonito, mais inteligente, mais paciente, mais compreensivo ou mais disponível. Mas nenhuma dessas mudanças faria alguém amar aquilo que nunca desejou cuidar. Há pessoas que simplesmente não estão dispostas a caminhar ao seu lado. E aceitar isso dói. Porém, continuar negando essa realidade custa muito mais caro. Mas isso ainda não explica tudo. Existe uma raiz mais profunda. O medo do abandono muitas vezes nasce antes mesmo daquele relacionamento. Nasce na infância, em experiências de rejeição, na necessidade constante de aprovação ou na crença silenciosa de que é preciso merecer amor através do esforço. Então, quando alguém demonstra distância, a ferida antiga desperta. Você não está apenas tentando manter aquela pessoa, está tentando provar para si mesmo que finalmente será escolhido. É por isso que tantas pessoas permanecem onde são maltratadas. Não porque gostem da dor, mas porque confundem familiaridade com segurança. O sofrimento conhecido parece menos assustador do que a incerteza de recomeçar. Sêneca lembrava que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Quantas conversas você criou na própria mente? Quantos finais felizes construiu sozinho? Quantas expectativas transformaram pessoas comuns em personagens perfeitos? A imaginação pode ser um lugar perigoso quando substitui os fatos. E os fatos, muitas vezes, são simples. Quem quer estar presente, demonstra presença. Quem quer construir uma história, participa dela. A parte mais importante vem agora. Existe uma pergunta capaz de transformar completamente sua perspectiva. Se essa pessoa nunca aparecer novamente, quem você será? Essa pergunta a assusta, porque obriga você a olhar para dentro. Durante tanto tempo, sua identidade foi construída ao redor da expectativa de ser escolhido, que você esqueceu de escolher a si mesmo. O estoicismo ensina que força mental não significa ausência de dor, significa agir corretamente, apesar dela. Você pode sentir saudade e, ainda assim,
decidir partir. Pode amar alguém e reconhecer que permanecer destrói sua paz. Pode sofrer e, mesmo assim, escolher a liberdade emocional. Imagine alguém segurando uma corda presa a uma pedra enorme. Quanto mais tenta arrastá-la, mais se machuca. As mãos sangram, o corpo cansa, a vida para. Em determinado momento, percebe que a única saída nunca foi puxar com mais força. Era simplesmente soltar a corda. O peso desaparece no instante em que você deixa de carregá-lo. Maturidade emocional não é convencer alguém a ficar. É aceitar que algumas partidas protegem aquilo que existe de mais valioso dentro de você. Seu caráter não depende da aprovação alheia. Sua virtude não aumenta porque alguém resolveu notar sua existência. Seu propósito continua existindo, mesmo quando determinadas pessoas escolhem não fazer parte dele. Existe uma diferença enorme entre amar e implorar. O amor caminha ao lado. A carência corre atrás. O amor respeita o silêncio quando ele é necessário. A carência interpreta qualquer migalha como esperança. O amor fortalece. A dependência enfraquece. Talvez você esteja cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cansado de explicar seu valor, cansado de justificar sua presença, cansado de tentar ser suficiente para quem nunca demonstrou interesse em conhecer sua essência. Esse cansaço não veio de um relacionamento, veio da guerra constante contra si mesmo. Quando você finalmente para de correr atrás, algo curioso acontece. O silêncio deixa de parecer vazio. Ele se transforma em espaço. Espaço para reencontrar amigos, para descobrir novos caminhos, para desenvolver habilidades, para fortalecer a mente, para cultivar disciplina, para ouvir a própria consciência sem o ruído constante da ansiedade. A verdadeira transformação nunca começa quando alguém decide amar você. Ela começa quando você deixa de negociar seu respeito próprio. É nesse instante que nasce o autodomínio. Você entende que não controla as escolhas dos outros, mas controla a forma como responde a elas. Descobre que liberdade emocional não é fazer com que todos permaneçam. É continuar inteiro, mesmo quando alguns escolhem partir. E talvez essa seja a maior demonstração de força que existe. Não vencer discussões, não conquistar aprovação, não provar seu valor para quem nunca quis enxergá-lo, mas preservar sua paz interior mesmo diante da rejeição. Porque pessoas entram e saem da nossa história, mas a única companhia garantida até o último dia da sua vida é você mesmo. Vale a pena transformar essa companhia em um lugar de paz e não de cobrança constante. Da próxima vez que sentir vontade de correr atrás de alguém que nunca caminhou em sua direção, observe uma cena simples. Imagine duas árvores crescendo lado a lado. Nenhuma delas precisa perseguir a outra para alcançar a luz. Cada uma cresce fortalecendo suas próprias raízes. E justamente por isso, permanecem firmes mesmo quando chegam as tempestades. Faça da sua vida essa árvore. Fortaleça suas raízes. Quem realmente quiser compartilhar o caminho, encontrará sombra ao seu lado. Quem nunca quis permanecer, continuará seguindo outro destino. E tudo bem, porque a paz começa no exato momento em que você para de perseguir quem nunca escolheu caminhar com você. Lembre-se, quem precisa correr atrás, perde a oportunidade de caminhar em direção ao próprio destino. Se esta reflexão tocou você, deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam despertar. Inscreva-se no canal Diário das Cinzas, ative o sininho de notificações e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho caminhar em minha própria direção". Compartilhe este vídeo com alguém que ainda está preso, tentando conquistar quem nunca valorizou sua presença. E continue essa jornada de transformação assistindo ao próximo vídeo, recomendado na tela. Talvez ele seja exatamente a reflexão que faltava para você recuperar sua paz, seu respeito próprio e sua liberdade emocional.